Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Furtado. Esse aqui é o XNow, é um canal de YouTube onde eu converso a respeito de experiência do usuário, sempre que dá, sempre que eu posso. Eu sempre quero, sempre posso. Estamos aqui. Hoje a gente vai dar continuidade numa coisa que vocês acharam que eu tinha abandonado. Vocês pensaram, o Daniel abandonou esse projeto, mas não, que é o do Guia do Design. Eu já gravei todos os outros capítulos do Guia do Design. Estão faltando poucos para acabar. Às vezes eu coloco outras coisas no meio do caminho. Deixa eu até mandar um recado. Fabrício, não fica bravo comigo, cara. Mas estamos aqui de volta. Você achou que eu tinha abandonado, que eu tinha te abandonado, mas não abandonei. Nós estamos aqui e vamos continuar até acabar e vocês fazerem novos. Então, até acabar e fazerem novos, nós estamos aqui. Então, o que é o Guia do Design? O Guia do Design é um conjunto de artigos e conteúdos, né, vídeos às vezes, livros, etc., para falar como é que funciona esse mundo. Como é que funciona esse mundo do design. E eu mexo muito o braço e agora eu fico batendo no microfone. E eu já gravei os outros, falando sobre qual que é a indústria do design, de onde veio, para onde vamos, qual a importância de fazer pesquisa, etc, etc. Então depois vocês dão uma olhada aqui, vai ter o link da playlist. E, essa aqui é a continuidade, é o sétimo capítulo, que é falando de equilíbrio entre forma e função. Então, como que eu tenho feito, até para você entender? É um vídeo que não é muito curto, geralmente assim tem pelo menos 50 minutos. Os outros acabaram ficando com meia hora, 50 minutos. Esse daqui talvez fique perto disso, onde eu vou pegar o artigo, esse artigo está online, de novo, vai ter o link aqui, e eu vou falar a respeito desse artigo, vou traduzir e adaptar o artigo. Então não é meramente uma tradução para português ali do artigo. Esse barulho foi ligando o ar-condicionado, deu calor. Então também é uma adaptação para trazer algumas coisas para nossa cultura, para nossa literatura, para exemplos mais cotidianos aqui do Brasil. Então, se você caiu nesse aqui, é o sétimo, tá tudo bem, porque eles são bem isolados, tá? Mas eu recomendo que você assista os outros e principalmente compartilhe com as pessoas os outros capítulos aqui, porque é muito legal, é basicamente assim uma enciclopédia de coisas que o pessoal fez a curadoria e eu tô fazendo essa adaptação. Também aproveita agora que você tá assistindo e dá like e se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal do XNow. Bom, ó, o que era o resto, tá? Tinham vários capítulos, cada um falando de um tema. Todos esses outros aqui, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão online. E esse daqui é o sétimo, onde a gente fala do equilíbrio entre a forma e a função. Esse é um dilema monstruoso, tá? É um dos maiores paradigmas que a gente atua em cima, que é o quanto a gente equilibra forma e função. Então, esse pedaço aqui, né, do Guia do Design, é sobre essa temática, e eu acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Eu tenho aí uns pontos de vista que eu vou trazer mais depois por final. Eu vou, de novo, gente, eu vou fazer traduções aqui e vou temperar a tradução. Então, equilibrando a forma e a função, o design não é só como uma coisa aparenta, mas também como alguma coisa funciona. Então, esse equilíbrio gracioso que tem que ter entre esses dois pontos de vista, né, entre esses dois mindsets, é o santo graal do ofício de um designer. Então, a gente, como designer, tem como um dos maiores superpoderes o equilíbrio, equilibrar a forma e função. E aí, aqui, a gente vai discorrer um pouco a respeito disso. E se eu te falar que os dois lados do cérebro do designer têm o mesmo valor? E se eu te falar, né, que a gente tem que equilibrar os dois lados, que as duas coisas são boas. Então não é só uma ou só a outra. Elas vivem numa perfeita sincronia, né? Então o objetivo aqui desse capítulo, né, do sétimo capítulo, é explorar conceitos básicos de design gráfico. Opa, opa, hein? O que vai ser isso? E como que isso é traduzido quando a gente está falando de produtos digitais? Como que faz essa transposição, né, desses conceitos do design gráfico clássico e como que ele cai dentro do design de produto digital. De novo, tem sempre ilustrações da Michela Pique. Então tem aqui a banana, porque o pessoal fala que a banana é o objeto perfeito, porque ela é fácil de você segurar, é fácil de você descascar, é fácil de você saber se ela tá boa, se ela tá ruim, a embalagem dela é maravilhosa, é a coisa mais legal do mundo. Mas vai você aí saber se você tá comprando nanica ou prata. E agora, né?
Vamos lá, ó. Então começa, tem um parágrafo grande e, de novo, eu vou lendo aqui, traduzindo, né, adaptando e conversando com vocês. Vamos começar desbancando esse mito de que o design é apenas a respeito de fazer as coisas ficarem bonitas. Dada a natureza da mídia que a gente está, né, agora usando, um produto digital, basicamente, o esforço maior dele é tentar traduzir uma lógica que está por trás de uma interface. Então, o designer, ele fica traduzindo uma lógica que está por trás de uma interface. Como que as coisas funcionam por trás, como que os usuários vão navegar através das experiências, como que os sistemas de design podem crescer e escalar para diferentes casos de uso e cenários de uso. Então, uma grande parte do nosso dia é gasto numa parte racional do nosso cérebro, pensando como que a gente pode fazer essas interações que são sofisticadas funcionarem. Então, parte do problema hoje em dia, pausa aqui, parte do problema, né, que a gente está inserido hoje em dia, do universo que a gente está inserido, é que a gente tem interfaces que são complicadas, que falam a respeito de localização, de troca de idioma, de meios de pagamento novos surgindo, etc, etc. E a gente, designer, fica ali no meio tentando fazer com que as coisas funcionem bem para os usuários que não têm o mesmo treinamento que a gente tem em design, que não têm o mesmo treinamento que a gente tem em tecnologia, que nem querem ter e nem tem que ter, eles têm que cuidar da vida deles, ser mais felizes do que a gente. Tá, mas também a gente quer que os produtos pareçam bonitos e que os produtos sejam simples de usar. E a gente sabe que a estética, tem um vídeo no canal aqui da estética, lá, tá? Acho que no primeiro vídeo lá falo de estética. A gente sabe que a estética tem um papel importante em como as pessoas percebem a experiência e, consequentemente, uma marca. Visuais mais limpos, tipografias com a sua hierarquia bem definida, grids harmônicos. Esses são alguns dos ingredientes que um designer pode usar para construir um objeto, né, um produto equilibrado visualmente. Adicionado a isso, a gente tem que usar a cor certa, as imagens certas, movimentos. Os designers podem, então, criar produtos que provoquem emoções diferentes e respostas diferentes das pessoas. Então a gente sabe que, além de toda aquela preocupação em fazer uma coisa funcionar, a gente também está falando que alguma coisa tem que ser bonita. Porque a gente toma decisões a respeito de uma coisa ser bonita ou feia, da gente querer chegar perto ou sair de perto muito rápido, de maneira visceral. Daqui a pouco a gente fala disso. Então a gente faz isso muito rápido. Inclusive a gente tem efeitos de usabilidade estética que dizem que coisas bonitas parecem mais fáceis e simples de serem usadas. Isso daí é um trabalho complicado, porque a gente tem que reduzir carga cognitiva das pessoas, deixando a coisa mais bonita. E deixar mais bonita reduz a carga cognitiva. Então, nossa, que doideira. Quando a gente está falando de equilibrar a função, que é a usabilidade, e a forma, que é a estética, uma das coisas mais difíceis, dos maiores desafios, é a gente, como que a gente consegue rewarding parts of being. Ah, tá. Isso é um desafio e uma das grandes recompensas de você ser um designer. Então a gente poder equilibrar isso. Você vai ouvir isso pra caramba nas empresas. Algumas empresas têm separado esses dois mindsets. UX e UI, vamos brincar com isso aqui um pouquinho. Algumas veem como duas pessoas completamente diferentes ali dentro. Então a gente tem pessoas que são UX designers ou designers de interação, que são focados na função, e algumas pessoas que são designers visuais, ou UI designers, ou brand designers, a gente está falando agora também um pouco de design gráfico, que são mais focadas na forma. E será que isso está certo? Né? Será que tinha que ter essa distinção? Será que isso é assim? Em algumas empresas, a gente vê que essa responsabilidade é da mesma pessoa. Então a gente percebe que isso não pode ser separado. Algumas pessoas vão achar que são lados de um espectro e você tem que continuar desenvolvendo dentro desses dois lados. Então, assim, algumas empresas têm separadamente pessoas que são de UX, você está aqui para pensar na funcionalidade, e pessoas que são de UI, você está aqui para pensar em como as coisas aparentam. Ah, não, um é pior, outro é melhor, um tem mais carreira, outro tem menos carreira. Na verdade, isso aqui é assunto do próximo vídeo, tá? Dando spoiler do próximo vídeo lá, que é exatamente sobre a atividade diária aqui das pessoas. Então, o que eu acho, o que eu não acho, eu vou falar depois, tá? Mas aqui no texto, a gente está falando sobre o fato de que às vezes isso é separado e às vezes isso é junto. E aí tem uma frase da Muriel Cooper, que é uma designer, não está mais entre nós aqui, já falecida, que diz que a informação ela só é útil quando ela pode ser entendida. Então a informação é útil contanto que ela seja entendida. O design gráfico, lembra que no começo
fala que ia falar sobre design gráfico, o design gráfico é definido como um processo de comunicação visual e de solução de problema através do uso de tipografia, de fotografia, de iconografia e de ilustração. Ele está em toda volta. Toda volta. Desde a capa do livro que está do lado da tua cama, até aquele rótulo do seu suco que você acabou de tomar ali de café da manhã, do pôster que você tem, posters, eu tenho um monte de pôster aqui, dos posters que você tem, das ilustrações do seu site, todas essas coisas foram criadas para serem atrativas para você, para te provocarem emoções, para contar histórias através desses pequenos pedacinhos de design que estão em volta da gente desde o começo da humanidade. Inclusive, isso é um assunto de um dos primeiros vídeos, da importância do design e da distinção que poderia haver entre design e arte. Eu tô até com uma camiseta aqui falando de arte aqui por causa disso. Essas qualidades de deixar alguma coisa bonita, a gente tem isso através da história toda, certo? Se você clicar num aplicativo no seu celular, você vai perceber que os designers têm seguido o mesmo espectro de objetos visuais. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Alinhamentos, contraste, contraste. Mesmo que a gente tenha isso muito, muito, muito estreito, quais são esses princípios, a gente vê que tem tendências visuais que surgem com o tempo e que desaparecem com o tempo. São tendências que vêm e voltam. Por exemplo, esquemorfismo, coisas que parecem com o mundo real. O mundo real é brilhante, colorido e tem uma sombra, e no mundo digital a gente repete isso. Ou então não, o contrário, não tem isso. A coisa é completamente flat. Porque, afinal de contas, a gente está falando de bits e bytes e pixels, por exemplo. Então, algumas coisas têm, uau, o estrondo, outras a sutileza, por exemplo. A gente fala disso daqui a pouco. Os estilos, eles vêm e vão. Já um bom design é uma linguagem, ele não é um estilo. Esse é do Máximo Vignelli, que é conhecidíssimo por ter feito aqueles mapas do metrô de Nova York, aquele mapa lindo. Eu jogo um joguinho de metrô, então sempre tem aqueles desenhos de como as coisas... Que, de novo, como é que eu vou entender que aquilo que é complicado e como que aquilo ser bonito faz com que eu queira compreender aquilo. Então, ser bonito faz com que eu queira compreender aquilo também. Então, ser bonito faz eu me aproximar. É muito doido, né? Vai ser muito importante para você, que é designer, estudar a história da arte e estudar a história do design gráfico. Mais importante do que você ficar memorizando qual é o ano daquele movimento, o que é Art Nouveau, o que é Art Deco, isso aqui é 1920, a gente tá falando do quê? Mais importante do que isso, mais importante do que você saber o dia certinho que aquilo começou, a gente tem que entender que que os objetos de design, os artefatos de design, por exemplo, uma pintura, um pôster, uma escultura, uma construção, um prédio, são mensagens que aquele criador, que aquele designer, né, que aquela designer manda pra gente a respeito da própria vida dela, da sociedade, da política que a gente tá. Então, quando a gente faz um prédio que é assim ou assado, que é mais concreto ou mais madeira, isso quer dizer um monte de coisa. Quer dizer um monte de coisa. Não é só é porque é. Você talvez já tenha ouvido falar sobre modernismo, que foi um movimento artístico que se desenvolveu no começo do século XX. Está falando de 1910, 1920. Que as pessoas estavam pensando assim, nossa, tinha tanto ornamento nas coisas que a gente está obcecado por tirar o ornamento. Vou tirar o ornamento das coisas. Antes a casa tinha uma dobrinha assim, uma coluna que tinha uma curva, que tinha um cabidel, que tinha não sei o que lá, que tinha um desenho ali, e a gente vai tirar aquilo para deixar só mais funcional. Então isso é o modernismo. Ou então, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar na Bauhaus, que foi uma escola de arte germânica, né, alemã, que tinha como objetivo, esse é um ponto muito importante, tá? Que tinha como objetivo unir os princípios da produção em massa com as visões artísticas individuais. Então a gente tinha um movimento de industrialização extrema, tudo tem que ser para poder produzir rápido, e que, de repente, tirou a graça. Aquele banquinho lá que você fazia, que tinha um acabamento, agora não tem mais o acabamento, ele é puramente o banquinho. Então é muito legal, tá? Porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas estudar Bauhaus ajuda a gente a compreender até o mundo que a gente está agora. Vários desses princípios de trabalho, do design, são definidos nesses períodos lá atrás, a gente está falando de 100 anos, e que influenciam o produto digital de hoje.
influencia o produto digital de hoje. Então a gente entender qual é esse passado é importante para a gente saber o que a gente vai criar depois. Quais são os princípios que vale a pena a gente manter, quais a gente tem que se afastar um pouco, quais têm um melhor encaixe com a sociedade de hoje. Quais são melhores para a sociedade de hoje? Por exemplo, a gente tem vários princípios ali que a gente replica de uso excessivo de certas matérias-primas, de certos materiais, né, que podem afetar a qualidade do planeta, a qualidade do ar que a gente respira, a qualidade de como você vai viver a sua vida nos próximos 80 anos. Então a gente escolher fazer coisas usando A, usando B como material, dizem respeito a como que você vai lidar com o mundo. Tudo bem, Daniel, você está falando de design industrial. Eu estou falando de design industrial porque o design industrial é onde você está sentado agora, é no design industrial. A mesa que você usa é design industrial. O computador que você trabalha remoto ou presencial tem a ver com design industrial, e tem a ver com design, e tem a ver com quais são as coisas que a gente replica, quais os hábitos que a gente constrói nas pessoas, qual a aparência que a gente quer dar para as coisas. Mais natural, mais artificial, mais brutal, mais simplificado. Eu quero parecer que as coisas são minimalistas ou mais agressivas. E claro, todas essas coisas convivem. A gente não tem só um tipo de usuário no mundo, né? Aí, Daniel, sempre falando um monte de coisa ali, em vez de só se ater ao texto. Quando a gente estuda esses princípios fundamentais, ao invés de só pular para, vou tentar fazer um UI super rápido aqui, saber, seguir uma tendência, o que eu falo, qual é a melhor prática, qual a tendência que eu quero seguir, a gente está se preocupando em construir coisas que durem mais do que somente alguns meses. Aí tem uma lista de leituras para a gente ter um ponto inicial e também seja você livre para escolher quais são as coisas, né? Quais são esses conceitos que querem te deixar mais feliz. Então aqui tem uma lista de leituras, como o padrão aqui é ser lido por pessoas que falam inglês, né? Então leitores de inglês, então tem uma lista de livros que estão em inglês. Eu vou trazer até um desses aqui que está em inglês, mas aqui tem algumas leituras de princípios universais de design, refatorando é uma tradução que pode ser feita? Pode ser feita. Refatorando UI, né? Construindo UI, esse aqui eu não conheço esse livro. História do design gráfico, da Enciclopédia Britânica, um vídeo, né? Aqui parece uma leitura grande aqui. Por que a Bauhaus ainda vive e influencia o mundo de hoje, né? Princípios fundamentais da hierarquia, o poder do design visual, do John Nizar, sempre não falo com ele, leis de UX, o guia de uso de animação em UX e designer size. Um pouco a gente entra aqui. E uma lista de coisas para gente assistir. Então tem aqui coisas para a gente ler e coisas para a gente assistir. Então vamos lá, eu vou voltar para mim aqui rapidinho para a gente conversar. Vou colocar até a câmera inteira aqui para a gente conversar. Tá bom. O que esse texto fala? Por que ele é importante? O que isso nos diz respeito? Então, assim, há uma briga, não só no design, mas na arquitetura, na arte, no nosso dia a dia, quando você faz uma planilha, sabe? Na programação, tenho certeza, entre forma e função das coisas. O que é basicamente uma distinção de forma e função? Quando a gente está falando de forma, o objeto tem uma forma. Então, o objeto é redondo, o objeto é quadrado, o objeto é metálico, o objeto tem um acabamento, o objeto tem rococó, o objeto tem uma dobrinha ali que... Nossa, o que é essa dobrinha? É para ajudar eu a segurar o objeto. Então, eu estou com o mouse aqui, meu mouse tem... Opa, microfone continua existindo. Ele tem pedaços para eu encaixar, diferenças de material, etc, etc, etc. Isso tem a ver com eu falar qual é a forma do objeto. O objeto tem uma função. Então, para que o objeto existe? Tem objetos, o objeto é puramente um objeto artístico, ele está ali só para me fazer ser feliz. Um objeto de puro hedonismo. Está aqui para me fazer feliz. Tá bom, essa função. Me fazer feliz. Me fazer lembrar de alguém que eu amo. Então, os objetos têm uma função também. Essa função, ela deveria ser primordial, né? Porque a gente está falando de objetos de design. Então a pessoa compra um objeto de design porque ela tem uma função em vista. Ela tem um job to be done. Ela tem um trabalho que ela quer fazer com aquele objeto. E a gente, teoricamente, pega esse objeto e coloca uma cara bonita nele. Então a gente faz uma aplicação de estilo em cima do objeto para o objeto ficar mais bonito. Nossa. Geralmente o pessoal fala assim que a forma segue a função. Você cria primeiro qual é a função do objeto e depois você vai lá e aplica lá a cor nele, digamos. Então uma segue a outra.
E tem pessoas que vão falar assim, não, essas duas coisas são casadas. Não dá para eu distinguir, tirar uma da outra. Se eu tirar uma da outra, o objeto pode também perder a habilidade dele de se comunicar. Então, de novo, estou falando de objeto, mas serve para tudo. Eu trouxe aqui uma coisa para ilustrar. Eu trouxe um... Deixa eu agora vou dar um zoom aqui em mim. Eu trouxe um espremedor. Isso aqui é um espremedor de suco. Para espremer suco. Vai, zoom, espreme suco. Eu ponho uma fruta aqui, uma laranja, uma fruta cítrica. Eu giro ela aqui assim. E sai o suco dela aqui dentro dessa latinha. Aí eu pego, latinha não, nesse plastiquinho aqui. E eu tomo o suco. Tem uma tampa também, mas a tampa eu uso para guardar a pecinha de Lego, então tá sem a tampa. Então tem uma tampa aqui. É bonito? É feio? É bonito ou feio? Comenta, é bonito ou feio? Põe no comentário. Isso é bonito ou é feio? Alguém pôs aplicações estéticas nele ali. Alguém pensou em fazer o objeto ser transparente, o objeto ter uma pega, então isso daqui tem a ver com eu melhorar a funcionalidade dele, então tem como segurar, né, para poder virar, então ele não é inteiro liso. Alguém fez ele ser um verde limão bonito. Cheguei, né, para falar, ó, cheguei, tá aqui o objeto. Então, ele é feio. Ele podia ser pior, ele podia ser melhor, em termos de bonito ou feio. Ele funciona, ele tá aqui, ó. Faz um barulho, ele desatarracha para limpar, ele tem características aqui, né, bonitinho, ó. Não é só um furo, né, não são só de furos simétricos, tá vendo? São furos assimétricos, bonitinhos ali, que talvez seja para ser bonito, mas tem ali, tem uma quantidade, ó, 1, 2, 3, tem simetria. Simetria é uma das coisas para deixar alguma coisa bonita, é simetria. Então tem simetria bilateral, radial, um monte de tipo de simetria. É uma simetria. Então alguém se preocupou em fazer o objeto ser bonito. E eu posso fazer um suquinho aqui, beber o suco, posso beber direto, igual aquelas coisas para mexer o whey que você tem, que você bebe direto nela, ela é a garrafa, ela é o milkshake, ela é, né, o liquidificador, ela é tudo. Tá aqui. E tem esse cara aqui, né? Esse cara é o bonitão, né? O capa do Donald Norman, o Juice Salif. Juice Salif. O espremedor de laranja, ou de limão, para mim isso é para espremer limão, mais famoso do mundo, né? Reconhecido por você que é designer, você já viu na capa do livro do Norman, né? A capa certa do design emocional do Norman, não a capa que tiraram ele, a capa ferrada. Ele faz um barulho lindo, ó. Chegou a beleza, é o barulho. E ele serve para a mesma coisa que esse. Ele faz a mesma coisa que esse aqui. Esse cara faz a mesma coisa que esse. Esses dois caras são irmãos de profissão. Eles trabalham com a mesma coisa. Trabalhamos com a mesma coisa, somos irmãos de profissão. Eu sou aqui o seu amigão. Oi, eu sou seu amiguinho. Opa, estamos junto aqui. Os dois servem para a mesma coisa. Esse aqui com uma prioridade muito, 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 muito grande na forma, e esse é uma prioridade muito, 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 muito grande na função. Esse também tem função. Ele não é só um objeto de arte, esse aqui, o Juice Salif. Ele também é um objeto de arte. Ele também é um objeto decorativo. Mas ele espreme suco. Tem um vídeo meu aqui espremendo suco. Você faz, e funciona melhor do que parece, viu? Funciona melhor do que parece. Faz uma lambança? Faz. Falta um copo? Falta, mas espremer o suco não é guardar o suco. Espreme o suco, espreme e guarda. Então isso aqui faz a função dele lá, que é espremer o suco. Seria o equivalente a ter esse pedaço aqui. Se eu tiver só esse pedaço aqui, sem a jarra, só esse aqui, agora esse cara aqui tem muito menos função do que esse. Porque agora só esse aqui solto, foi caramba, só esse aqui solto, eu não tem nem como apoiar ele. Eu vou precisar sempre ter um objeto junto com ele. Esse aqui, as perninhas dele veio grátis, né? Vem junto. Esse aqui tudo bem, Daniel, você pode botar esse aqui em cima de um copo seu direto. Ah, não posso, né? Porque ele é meio grande. Ah, talvez tivessem que fazer um para isso, botar direto no copo, para beber no próprio copo. Nenhum dos dois, né, é um objeto perfeito, não existe, né? Então ele é perfeito para o que ele é. Esse aqui tem uma coisa que esse aqui não tem, ó, que para mim é o maior defeito desse. Quando você bebe, vem um monte de pedacinho da laranja. Esse aqui tem um coador embutido. Ele coa as coisas. Ele coa, esse não coa. Esse coa. Enfim, isso é a distância, né, entre os objetos que tem a distância. Deixa eu pegar o copo de novo aqui, peraí. A distância, não vou bater no microfone, a distância esse cara aqui é função, esse cara aqui
Opa, não dá, tem um microfone, odeio esse microfone. Então, essa é a distância. Tudo tem essa distância? Não. É tudo que tem essa distância. Algumas coisas são muito pertinho da gente. Algumas coisas não tem que ter essa distância. Essa distância desse cara aqui faz esse objeto aqui, eu tenho que importar ele de uma loja portuguesa e pagar, tipo, R$ 500. E esse aqui custa R$ 5. Então, tipo, esse cara custa 100 vezes mais do que esse. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas esse daqui, provavelmente existe muito mais dele no mundo. Muito mais dele no mundo. Então, talvez esse cara aqui, um volume total da existência dele, do dinheiro dele, talvez tenha mais do que 100 vezes esse. Então, para a indústria plástica que fez esse cara que seja um objeto de muito mais sucesso comercial do que esse. E agora, né? E agora? Cadê o seu Deus do design agora? Mas, voltando para o assunto. Então, isso é a distinção que a gente está falando. A gente tem muitos objetos digitais agora que são construídos por pessoas puramente funcionalistas. Então, que são pessoas que estão desenvolvendo a tecnologia, que estão desenvolvendo como conectar A com B, e elas não estão muito preocupadas como que aquela forma é ou não é. É basicamente cumprir a função. Então, a gente está falando de sistemas que são muito feios, tá? Então, que você dá tab, ele vai para o lugar errado, tem um monte de coisa que aí também é funcionalidade. Mas que é feio, que é exprimido, que não tem grid, que não tem cor certa, que não é bonito. E que é feito porque a pessoa, quem está construindo pensando na funcionalidade. E a gente, às vezes, é chamado para forma. E tem uma frase que o Alan Cooper usa, não sei se é inventada por ele, mas que ele diz que é passar batom no porco. Put a lipstick on a pig. Que é passar batom no porco. Você é chamado por uma coisa que você não tem como mexer na funcionalidade e você vai botar só uma forminha nele, vulgo pintar. E continua tendo um problema, porque design não é só isso. Então design é how it works. Design is how it works. Então design também é como uma coisa que funciona. Então as pessoas, inclusive aqui tem nesse livro, esse livro era do Richard, Richard Jesus. Então eu falo inclusive da Lego, né? Meu objeto de design favorito. Então, como uma coisa funciona, é um grande aspecto do design. É um grande aspecto do design. A coisa tem que funcionar. Se ela for só bonita e não funcionar, ela perde o valor dela pra gente. A gente joga fora porque não funciona. Ah, eu comprei, é super legal, mas não funciona tão bem. Quer pra você? Você já fez isso. Você quer? Eu comprei, mas ele não funciona muito bem pra mim, ele vaza. Você quer? E algumas pessoas falam, quero. Quem nunca fez isso? Então, a gente tem isso. Como que você tem que entender mais? O que você tem que entender mais? Aí, agora vem uma coisa totalmente opinião do Daniel aqui. Então, tira de lado o artigo, opinião do Daniel. A gente está há muito tempo agora, né? Há muito tempo, brigando pela industrialização do produto digital. Como que a gente escala a industrialização do produto digital? Como que a gente faz o produto digital conseguir ser feito mais rápido? Como que eu consigo fazer o produto digital funcionar sem ter designer? Como que eu consigo fazer isso com o produto digital? A gente está indo para esse caminho do produto digital. Esse é o caminho do produto digital. A gente está deixando de lado esse caminho possível do produto digital. Esse caminho possível do produto digital, o produto que eu quero conversar sobre, o produto que eu falo, nossa, você viu que bonito aquilo? A gente está deixando esse lado. Por quê? Por razões. Por um problema de industrialização, que é um problema que é compreendido pela Bauhaus. Então, recomendação de leitura. O ABC da Bauhaus. Ellen Lupton. Esse tem em português. A Bauhaus é a teoria do design. Tem, acho que na HBO, na Star Plus, um seriado ali, uma série, uma minissérie sobre a Bauhaus. Bauhaus tem lá um monte de seus defeitos. Um monte. Mas eles estavam com uma preocupação, que era tentar falar, será que a gente pode deixar as coisas voltarem a ser bonitas? Talvez a gente precise de novo, né? De um movimento de, será que eu posso deixar as coisas serem bonitas? Porque a gente está indo para esse caminho. Eu quero que fique na sua cabeça isso aqui. Você está indo para esse caminho puramente? Para esse caminho puramente, que também era o caminho quando a gente fazia site em flash. Era inteiro assim. Nunca dava para espremer a laranja dele. Você só via ele. Você não espremia a laranja. Só via. A gente tem que conseguir voltar a fazer essas coisas se alinharem, sabe? Alinhar os chakras do seu design. Qual alinha o chakra do seu design? Então, assim, tem alguma literatura que foi sugerida ali por exemplo, a gente entender mais sobre Universal Principles of Design. Princípios universais do design. Tá vendo? Essa é a versão pocket daquele livro que estava lá. Essa é a versão grande do livro. Um livro em inglês. Eu não lembro se tem em português. Mas, por que isso serve? Porque se você
veio trabalhar com um X de uma área que não era o design industrial, que não era o design, sei lá, gráfico, talvez você esteja assim. Ó. E você não tá assim. Não tem que ser assim. Também não tem que ser só assim. Tem que ser a mescla. Então, quando a gente lê essas coisas, a gente aprende sobre outras teorias, por exemplo, de melhor uso de contraste, de piores usos de contraste, de usar ênfase para dizer uma coisa, de falar baixinho para dizer outra coisa, de falar alto para dizer uma coisa, sabe? Da gente usar contraste, da gente desequilibrar as coisas propositalmente. Eu quero desequilibrar essa interface, eu quero desequilibrar aquilo ali para que ele fique mais bonito, para que alguém queira interagir com as coisas. A gente não quer interagir com um produto que nos amedronta. A gente não quer tanto. Ah, Daniel, você tá inventando isso. Não, eu não estou inventando isso. Ó. Se eu pegar o Leis da Psicologia aplicado ao X, versão em português. Leis da Psicologia aplicado ao X. Eu fui lá no comecinho do Leis da Psicologia aplicado ao X. Lá no começo. Lei de Jacob, Lei de Fitts, Lei de Hick. Falei que era no começo ou não é no começo, né? Acho que eu botei um marcador na página. Limiar de Doherty, efeito von Restorff, efeito estético usabilidade. Aqui. Efeito 7. Efeito estético usabilidade. Efeito estético usabilidade diz que um design esteticamente agradável cria uma resposta positiva no cérebro das pessoas e faz com que elas acreditem que o design realmente funciona melhor. Se uma coisa for mais bonita, eu acredito que ela funciona melhor. Tem um livro, tem um imã na capa, Seductive Interaction Design. Tem um imãzão na capa. Não é o livro de persuasão. E ele vai falar também sobre isso. Então você faz objetos bonitos, porque ele ser bonito faz com que as pessoas sejam mais permissivas com o objeto, para que elas possam usar o objeto melhor. Então se você puder fazer o negócio ser bonito, você está ajudando a pessoa a usar. Porque aí ela vai querer, ela vai fazer um esforço maior. As pessoas são inteligentíssimas. As pessoas são inteligentíssimas. O seu produto é que repulsa as pessoas. Você entende a diferença? Se o seu produto fosse bonito, as pessoas iam começar a usar o seu produto e elas iam aprender até os defeitos do produto. Porque as pessoas são inteligentíssimas. A gente conseguiu destruir o planeta, conseguiu com a nossa inteligência. Olha que beleza que nós somos. Então, mas a gente tem conteúdos agora que são brasileiros a respeito disso. Então, por exemplo, ó, Gestalt do objeto. Vamos, foca. Vamos, amigo. Aí, obrigado. Obrigado. Tem essa aqui, tem o vermelho que tá ali. Tá pro outro lado. Não, a ergonomia do objeto que tá ali. O vermelho eu não tenho. O vermelho é princípios do design. Coisa assim. Professor João Gomes Filho. Tem a ver com o metrô também, né? Ele desenhou os metrôs de São Paulo, o trem por dentro, experiência por dentro, por fora do metrô. Ah, eu detesto. Tudo bem. Por isso que a gente estuda história, saber qual era o contexto quando aquilo foi criado. Isso aqui são leis de percepção do objeto. É uma filosofia, uma psicologia de interpretação do objeto. Uma coisa arredondada parece mais tal coisa. Uma coisa exagerada parece mais tal coisa. A percepção do contraste parece tal coisa. A desarmonia parece tal coisa. Então tá aqui. Em português e do Brasil. Né? Com exemplos da Globo e do metrô. Princípios de design. Também acho que é importante a gente estudar história do design gráfico. Ah, mas eu não gosto de design gráfico, eu não sou do design gráfico, não tem nada a ver. Design gráfico tem tudo a ver design gráfico. Você vai comprar um pôster na sua casa só porque o pôster é pendurável? Não, você compra um pôster porque ele é bonito, porque ele te representa, porque ele é do filme que você gosta, porque ele é do La La Land. Você fala, eu tenho esse pôster porque eu adoro o Ryan Reynolds. Então tem aqui um que eu sempre usei quando eu dava aula de design gráfico 1000 anos atrás. Eu não sei o quanto isso aqui tá fácil de achar em sebo. Vai, amigo. Design gráfico, uma história concisa. Richard Hollis. Isso aqui, meu, ele deve acabar, sem ser metade aqui, não tinha nem nascido. Mas vai falar sobre a história do design gráfico, a evolução do design gráfico do mundo, né? Então, falando da vertente, o que aconteceu na França, qual é o impacto do futurismo, como que o Toulouse-Lautrec fazia, como que as coisas são ou não são, o que era o desequilíbrio. E é um livro que, por você que estudou design gráfico, talvez já tenha lido. Vai, foco, design gráfico. Talvez em sebo, Martins Fontes. Mas eu trouxe um outro também, que eu acho que é legal, apesar de estar em inglês.
design gráfico na América Latina. Design gráfico na América Latina. Porque eu acho que é interessante para a gente que está no Brasil entender qual a peculiaridade do design gráfico daqui. Tem uma peculiaridade? Existe um tempero? Existe um cheiro do Brasil? Existe uma coisa... brasilidade no design? Existe brasilidade no design? Quero que você entenda, você fale para mim se existe brasilidade no design. Você consegue distinguir brasilidade? Fabrício, vou falar de você. A gente tem aquela coisa que o Fabrício chama de ginga, a ginga do Brasil para fazer as coisas, o jeito que a gente faz, com quem a gente pode aprender? A gente pode aprender a nossa perseverança é maior para alguma coisa, o nosso uso da cor mais vibrante tem a ver com o Brasil. A gente só pega o aplicativo que usa o Design System, feito pelo pessoal da Apple para ser usado por um norte-americano. A gente pega ele ipsis literis e traduz ele exatamente igual para usar no Brasil. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Então isso... Discussão. Vou só compartilhar uma coisa aqui na continuação ali, né, do artigo. Deixa eu só compartilhar aqui. Voltando, gente. Eu tô num dilema, tá, nesse mundo agora, porque eu tô sentindo realmente que a gente tá perdendo um pouco essa essência da gente voltar nos espremedores de laranja brilhantes, bonitos. Não só isso, né, mas também isso. Então eu tenho brigado com isso. Da parte de coisas pra gente assistir. Então aqui tá umas sugestões de vídeos pra gente assistir. Eu acho que a gente pode assistir outros vídeos também, se a gente pegar e pensar de designers brasileiros. Tem também, se você procurar no YouTube, você vai encontrar designers brasileiros ali, falando coisas, mas aqui a gente está falando, por exemplo, do Dieter Rams, que tem os 10 princípios de design, para você conhecer o bom design é honesto. O bom design é honesto. De novo, o bom design é honesto. Então, é honesto esse produto? É honesto ele custar R$600? É honesto? Ele é o que ele disse que é? Então é honesto. Ele é pé no chão? É honesto. Ele podia ser mais caro? Podia. Se fosse objeto de arte, custaria 30 mil, né? Mas ele não é, né? Ele custa caro porque não tem aqui, né? Não é industrializado no Brasil, por exemplo. Mas é honesto. Então, recomendo vocês procurarem. Existe o documentário do Dieter Rams. Existe esse documentário. Tá aqui o site. Gary Hustvedt, que é desse pôster, do Helvética, que tá aqui. É o diretor do filme Helvética. Pôster que eu ganhei do meu grande amigo Flávio Santana. Vou botar grande só pra vocês verem. Aqui, ó, o pôster do filme Helvética. Não é pra saber se eu tô enxergando bem aquilo lá, não. Então, o pôster do Helvética, com toda a tipografia do Helvética, que é desse diretor. E ele tem um documentário inteiro sobre o Rams, que tem legenda em português. Provavelmente você vai ter que alugar ele, ou pedir para comprar ele para assistir. Não é uma coisa que é necessariamente grátis online. Eu tenho comprado ele, eu comprei ele. É muito legal. O Dieter Rams. Então, o Dieter Rams tem uma cara do design dele. Ele tem uma cara. Ele tem uma cara estética. Ele tem, e no documentário ele mostra que quando ele entendeu que ele podia deixar uma coisa transparente para mostrar os controles, ele quis fazer. Porque agora você tem materiais que são transparentes. Então não precisa ser uma coisa dentro de uma caixa. Eu posso fazer o objeto mostrar o que ele faz. Isso ele chama de honestidade. Então, a honestidade é eu mostrar o que o objeto faz de cara, sem fazer alguém ter que ficar cavando no objeto para descobrir o que o objeto faz. A gente faz muito o sistema que é desonesto, né? Nossa, isso aí para fazer você tem que pagar a mais. Entendi. Desonesto. Então, esse é o Runs, documentário. Recomendo. Se você é designer, você poderia assistir e achar bacana. Mas eu quero mostrar, só para finalizar esse vídeo, primeiro, de novo, aprender sobre a Bauhaus, etc, etc. Mas eu quero, para finalizar, falar disso. Qual é o princípio de design que mais te surpreendeu aqui? Quando você lê e vê, por exemplo, desequilíbrio. Desequilíbrio sempre me pega. Desequilíbrio proposital. Meu Deus, tá torto de propósito. Isso é muito doido, desequilíbrio. Então, aqui também tem como que você pode ver isso na prática, estudos de caso, etc, etc. Mas eu queria trazer só uma coisa super brasileira para você aqui entender uma coisa super brasileira e que é boa, e que é bonita, e que diz quem a gente é, que é a colher garfo. Colher garfo. A colher princesa e o príncipe garfo.
E morreu o criador, né, faz anos ali, que é um produto brasileiro. Ó, Nelson Ivan Petzold, que foi um designer industrial, que inclusive não foi a única coisa que ele fez. Ele fez também. Ele conseguiu resolver o problema do pinga-pinga de servir café. Mas esse objeto aqui é um objeto que ele é mais do que o que ele se propõe a fazer. Ele poderia ser só uma colher. Ele poderia ser só uma colher. Mas ele não é só uma colher. Ele é uma colher que tem cara de colher, formato de colher e outra coisa. Essa outra coisa é o que falta. Essa é a outra coisa. Sai daqui, fica aparecendo muito propaganda aqui, meu Deus do céu. Essa outra coisa é o que falta. Por que que falta? Onde a gente parou? Por que que a gente não faz mais? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não dá mais tempo? Não tem mais tempo? Quero tudo para ontem? Você vai lembrar daqui a 20 anos no futuro da colher que você comeu quando era criança? Você vai lembrar do aplicativo que você usou para aprender inglês? Você vai lembrar do aplicativo que te levou para conhecer, sei lá, sua namorada, seu namorado? Quando você foi lá, você, né, tipo, seu aplicativo de arrastar para o lado, sem fazer propaganda. Você vai lembrar dessas coisas? Como que vai ser isso? Ou você vai só fazer aquele é isso? Espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo por aí. Esse é o XNow. E mais um vídeo da coleção do Guia do Design. Tchau!